Mais uma classificação do Corinthians, hein? Dessa vez do jeito mais Corinthians possível, né? Faz gol, a zaga tá ruim, toma um, abre 2-0, toma 2-1, faz 3-1, implode o estádio. Aí depois toma outro, aí vai pros pênaltis, aí tem Cássio, aí acabou, né? Bora falar do jogo. Rapaziada, antes, como sempre, deixa like, se inscreve, pode mandar pra alguém, ativa sino e bora falar do jogo e do futuro da Copa do Brasil. As semis já estão definidas, mas antes, Corinthians e América. Corinthians tinha perdido o primeiro jogo, 1-0 pro América em Minas. E aí no jogo, cara, o primeiro tempo muito equilibrado. Poderia ter saído 1-0 pro América ou 1-0 pro Corinthians, mas o empate seria mais justo, mas talvez um empate com gols. Foi muito injusto ter sido 0-0. Acho que o justo seria 1-1 pelo primeiro tempo. E aí depois do segundo tempo foi espetacular, né? 5 gols em 45 minutos. E aí depois desse placar 3-2 com 1-0 feito em Minas, pênalti, está ligado. Acho que qualquer um que acompanha minimamente futebol sabe que pênalti pro Corinthians já é meio caminho andado pra classificar, já. Eu só lembro de ter perdido pro Flamengo ano passado, sempre pênalti da Corinthians. O Cássio é fenômeno, né? O cara já olha pro Cássio, mesmo o primeiro pênalti lá, o Marcinho, o segundo pênalti. O Marcinho chutou pra fora, mas tava cagando de medo do Cássio. Quis bater alto, porque sabe que o Cássio, a perna dele, ele pula pra um lado, a perna dele ainda tá no meio do gol. O cara é gigante. Aí ele quis bater alto no meio justamente por isso. Subiu demais e isolou. Não tem como. Nos pênaltis o Cássio é sensacional. Nos 90 minutos, acho que foi um jogo bem pegado, bem físico. Bem, os dois times querendo ganhar na dividida, mas o Corinthians jogou bem melhor. Principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo, como eu falei, foi bem mais equilibrado. Primeiro tempo, show do Rojas. Nova contratação. Eu espero realmente que ele jogue bem no Corinthians. Eu achava que ia jogar, mas não, duvidava muito que ele já ia chegar no primeiro jogo, já está totalmente adaptado. A parte técnica a gente sabe que ele tem, mas ele tá. Voltou para carrinho, não fazia muito isso. Assim, é um cara que é o futuro do Corinthians, né? Não é um cara muito novo, se eu não me engano, ele tem 26, 27 anos. Mas o paraguaio joga demais. Ele é bom tecnicamente, quem viu um jogo ou outro do Racing já dava pra ver. Nesses últimos anos aí de Libertadores, quando pegava brasileiro, a gente já viu que o Rojas era um cara diferente que daria pra jogar muito bem no Brasil. E é que também acho que não dá pra se precipitar só pela estreia sensacional dele e falar que ele vai ser craque, né? O Luan estreou bem pra caramba, começou bem pra caramba no Corinthians, né? Então, não dá pra. Acho que se eu fosse corintiano, não iria me empolgar muito não com o Rojas. Do Corinthians, a única parte ruim foi a defesa. O Fagner e o Fábio Santos, acho que não tá mais dando, cara. Os dois pra jogar. Tem um ainda, beleza, né? Que não tem tanto a parte física ali. O Fagner tá. Se comparar com o Fagner de hoje com o Fagner de 3 anos atrás, é outro cara. Ele não consegue mais a parte física que ele sempre teve boa do que ele tinha antigamente. O Fábio Santos é. A parte física já se sabe que é um problema desde o ano passado, mas apesar do ano passado ele ter ido bem melhor do que esse ano. O Gil, não entendo essa nota alta. Pra mim, ele foi melhor na parte ofensiva do que na parte defensiva. O Murilo foi bem. O Murilo é que ainda é moleque, né? Falta um pouco ali da maturidade. Mas você vê que o desarme dele é sensacional. O posicionamento dele é bom. Falta ainda a tomada de decisão. A hora que ele vai dar o bote. Falta um pouco disso. O Cássio não precisa nem falar. Ainda no jogo, nos 90 minutos, fez boas defesas. Mas eu quero destacar o Moscardo. O meio de campo foi a parte mais discrepante, né? O ataque do América com o Corinthians deu uma diferença. O ataque do América foi melhor que a defesa do Corinthians. O ataque do Corinthians foi muito melhor que a defesa do América. Mas no meio, foi assim. O meio do América não jogou. Só jogou um pouquinho melhor ali o Martinez. Até na nota dá pra ver. No Martinez 7,4 tá muito alto. Meio de campo dominado, dominado. O Rojas, aqui tá nesse posicionamento, mas ele caía bem, bastante pela direita. Acho que ele jogou mais como meia direita mesmo do que nessa posição. E o Moscardo, cara, já prestava bastante atenção nele, mas não sei se foi. Também eu não. Ele não é
titular tão absoluto assim, eu não percebia tanto. Percebia que ele sempre corria, acho que isso sempre foi óbvio. Mas que ele era tão bom defensivamente, cara. Tão bom defensivamente. Ou se foi só esse jogo. Ele foi impecável na parte defensiva. Na parte ofensiva você vê que falta um pouco ainda. Ele tem um passe bom, uma saída de bola um pouquinho melhor. Mas na parte defensiva e na parte da raça, que acho que é o que a maioria da torcida do Corinthians vai querer de um moleque desse, ele tem demais. O Renato tá chovendo molhado, né? Não precisa falar de técnica, um dos melhores jogadores do Brasil ainda, de longe. No segundo tempo e no geral, acho que o melhor em campo, tirando o Cássio, porque pô, pegou 2 pênaltis e tudo, acho que foi o Renato Augusto. Jogou bem o primeiro tempo, mas não foi melhor que o Rossi. No segundo, o tempo que ele conseguiu ainda tá fisicamente bem, ele destruiu, foi o melhor em campo. O Yuri Alberto fez o gol, mas perdeu muito gol também. Então acho que 7 ele tá justo. O Roger achei que jogou mais que ele. O Roger também é outro primor técnico, né? O time do Corinthians tecnicamente é bom. Se a gente não sei se era por causa do salário atrasado. Porque que esse time do Corinthians não jogava? Se é por causa do Luxemburgo. No mata-mata ainda consegue, né? Principalmente porque no mata-mata os caras gostam de jogo grande, parece, né? Roger Guedes. O Renato Augusto, a gente sabe que é pela parte física. Mas Roger Guedes e Yuri Alberto, a gente ainda vejo que falta química. Os dois não funcionam, não encaixa direito ali. Mas principalmente porque o Yuri não sabe sair da área para deixar o Roger entrar às vezes. Vejo um pouco disso nos dois ali. Mas funcionou bem ter os dois, cada um guardou um gol. E do lado do América, a defesa foi mal. O Avelar machuca com um minuto de jogo. Já acho que abriu a virilha ali, não sei o que aconteceu, a coxa. Aí do América, o Benítez, eu falei mal do meio, o Benítez não fazia parte desse trio de meio não, tá? O Benítez entrou como um atacante praticamente, mudava a formação, ele virou um meio atacante, diferente até do que eu era acostumado de ver o Benítez no Vasco e no São Paulo, né? Como aquele terceiro homem de meio. Ele entrou como um meio atacante ou um meio armador, ele entrou como meio atacante mesmo, pra atacar mais que armado, que qualquer coisa. O Benítez foi o melhor do América. Sem dúvida, né? Ele participa dos 2 gols, o melhor do América, sem dúvida. No primeiro tempo, o Pedrinho até foi legal, né? Mas também não fez nada demais. O Everaldo se apostava nele. Pô, dali do ex, né? Que ele podia fazer um gol, porque qualidade falta, né? Tem velocidade, tudo, mas não dá. O Mastrani guardou mais um. O Mastrani tá numa fase boa. E o goleiro foi o melhor do América depois do Benítez. O Maidana não viu uma partida espetacular. Inclusive, ele falha no gol do Guedes. O Gil cabeceia. Foi o Gil que cabeceou, né? Não tô lembrado agora quem cabeceou, só ver aqui. Foi o Gil, foi o Gil. O Gil cabeceia por cima pra dar assistência e o. Ah, o Gil tá canotado por causa disso, por causa da assistência. O Gil cabeceia por cima, o Maidana fica preso no chão. Errou demais o Maidana ali. Se não toma aquele gol, a América tinha classificado. Foi falha, e foi uma falha grave. Ele nem pulou, o Gil subiu por cima dele. E o Pazinato foi o melhor da defesa, sem dúvidas. De resto, o Marcinho não fez nada, o Boia não fez nada, os dois ainda perdeu o pênalti. O Cascardo, que geralmente joga bem, não jogou nada. Do Corinthians, o Juan foi bem, deu assistência, inclusive. É um moleque que falta mais. É um cara que precisa de minutos, mas você já vê que pelo menos é um cara diferente. Uma movimentação ali, ele joga dos 2 lados, ele joga pelo meio. É um cara que você tem que dar essa liberdade também, né? Você não pode ficar preso, ele vai jogar só na direita, ou ele vai jogar só na esquerda. Acho que tem que dar mais liberdade pra ele, que o Lucha faz pouco. Nesse jogo deu a liberdade, ele foi muito bem. E o Juliano, mal demais, cara. Nossa. Sai o Renato Augusto, não sei se é por tá o Renato Augusto onde, mas sai o Renato Augusto e entra o Juliano, acaba a criatividade do Corinthians muito, demais. E nos pênaltis, igual eu falei, aí o Mastriani fez, o Fábio Santos fez quase, que o Pazinato pega, mas não pegou. Aí o Marcinho isola, né? Não sei se é a mística do Cássio, mas parece que todos os caras tremem com o Cássio, né? O Juliano fez, ali deslocou o goleiro, foi bem. O Boia recuou pro Cássio. Se achar que você vai deslocar o Cássio, você tem que ter peito de ferro, irmão. Deu pra ver que ele deu aquela batidinha pra deslocar, né? O Adson errou, aí o Benítez errou. Aí foi uma defesa boa mesmo do Cássio.
E o Roberto ainda foi a noite dele, né? A noite, dia-noite dele, né? O jogo acabou 6h30, tava começando a escurecer ali, por isso que eu falei noite. Foi o dia do Yuri Alberto, foi esse dia aí. Fez um gol, aí ele ainda bate o pênalti decisivo. Gostei muito da partida. Acho que ainda falta principalmente a parte defensiva pro Corinthians, mas o resto, principalmente o Rojas bem, o Renato Augusto podendo jogar, não 90 minutos, mas podendo jogar, é outro time do que a gente via antes, né? Só que a parte defensiva ainda é a mesma. Se não contratar lateral, se não contratar zagueiro, né? Vai ficar assim. Cair, sempre falei que era difícil, né? Acho que o Corinthians é um time de décimo primeiro, 12º ali. Acho que daqui a pouco engrena um pouquinho, aí já sobe esse meio de tabela. Chaveamento da Copa do Brasil está decidido. Corinthians e São Paulo, eu sou São Paulino e vou falar eu já sou pessimista, já sou racional normalmente. Numa situação dessa, contra rival, você vê um jogo desse que o Corinthians fez ofensivamente. Lógico, tem a parte defensiva que dá pra você apostar. Mas você fala que o São Paulo é favorito contra o Corinthians, não dá mais. Não dá. Se fosse o Corinthians que jogou o primeiro jogo contra o América, poderia ter um pouquinho de favoritismo na bola, mas ainda clássico já se equilibra mais. Então não dá. O Grêmio e Flamengo, já sempre falei que é a chave dos favoritos. Pra mim, Grêmio e Flamengo não se pinta como final antecipada, porque eu acho que não tem isso. Mas quem sair daquele lado, pra mim, tem 70% de chance, 80% de chance de ser campeão. O outro lado, pra mim, vai ser clara zebra. A não ser que o Corinthians ou o São Paulo, um goleie o outro no clássico, no mata-mata, e aí ganha aquela moral, ou melhorem muito. Eu acho a tendência do Corinthians até um pouco melhorada. O São Paulo eu não sei, porque cada hora tem uma lesão, lesão, lesão. Não sei se a tendência é piorar, se é melhorar. Se fosse pensar no que o Dorival tá fazendo do trabalho a longo prazo, era melhorar, mas como machuca, não volta ninguém, acho que vai ficar a mesma coisa se não piorar. Aí, o que me pega é isso aqui. Aqui foi antes, tá? São Paulo não vence Corinthians em mata-mata há 20 anos e busca quebrar o tabu. São Paulo quebrou. Isso aqui é a matéria de 2022, que São Paulo tira o Corinthians na semi do Paulista. Mas o retrospecto, para quem é São Paulino também, a gente ficava pensando, pô, aquela mística, né? No mata-mata, Parmeira nós é foda. No mata-mata, Parmeira não tem graça. Tava 15-5, agora tá 16-5, Michael. Corinthians e São Paulo é a mesma coisa invertido. Lógico, 90% é paulista, porque o Corinthians até a década de 90 não disputava nacional e internacional muito menos. Mas aí, os que teve no internacional, a gente conseguiu ganhar a Copa Comebol e perdeu. Nem tá aqui. Ah, não, tá sim a Recopa. A Recopa a gente perdeu pra eles. Copa do Brasil, o único que teve, a gente perdeu pra eles. O resto era Rio-São Paulo, perdeu pra eles. Paulista sempre perde. Pegou o Corinthians, é isso aí. É difícil ganhar lá. O São Paulo é freguês. Como o Palmeiras é nosso freguês, a gente é freguês do Corinthians, não tem como negar. Aí você vai brigar com o número, igual o palmeirense querer brigar e falar que não é freguês. Tem que quebrar isso aí, cara. É difícil. É difícil, mas sim, como sempre, eu sou pessimista, cara. Tem um torcedor que ainda acha que o São Paulo vai ser extremo, vai passar o carro no Corinthians. Acho difícil, tem arbitragem. Inclusive, falar de arbitragem, cara, eu não sei se eu assisti na Amazon. Não sei se mostrou em outra transmissão. O segundo gol, os caras nem traçou a linha do segundo gol do Corinthians. Eu achei que não tava impedido, mas eu fiquei na dúvida. Eu acho que só se mostrou às vezes em outra transmissão no Sport TV, acho que passou também, né? Nem traçar a linha os caras traçou. Ou traçou muito rápido, né? Porque até o Gilberto comemorou 2 minutos também, né? Só não mostrou na transmissão. Não sei se mostrou, mas acho que não tava impedido mesmo. Então é isso, mano. Vai ser embaçadíssimo. Já estou sofrendo por antecedência. Já sou pessimista, já acho que moiou pra nós, como sempre. Mas, apesar de achar, ainda acredito, porque é meu time, eu tenho que torcer, eu tenho que acreditar. Como eu acreditei com o Parmeira, que eu achava mais difícil ainda, mas ainda esse histórico. No campo, a gente tem um elenco menos qualificado. O Corinthians também, o time tecnicamente do Corinthians é melhor. Mas a parte coletiva nossa tá melhorando aos poucos, né? Tem que ver o que vai virar esse São Paulo e Corinthians aí. Vamos ver o mando também, é importantíssimo quem joga o segundo em casa. Porque contra o Palmeiras a gente não tem tabu, e contra o Corinthians tem, né? Nunca ganhou lá na arena deles. Ainda mais esse negócio de pênalti aí, que o Corinthians passou todas as pênaltis até agora. Imagina ser campeão ganhando tudo nos pênaltis, que nunca teve um negócio desse. No mundo já deve ter tido, mas nas principais ligas do mundo, não. Nas principais Copas Nacionais do mundo, acho que nunca teve. O time ganha todos nos pênaltis.
vai dar mais que isso aí, cara. Ganha o primeiro no Morumbi, aí o Corinthians ganha o segundo na Arena, e aí vai pra pênalti com a torcida dos caras, com o Cássio, como sempre. Dificílimo, dificílimo. Pra mim, 50-50. Se não fosse pelo histórico que eu acabei de mostrar aí, por ser Copa do Brasil, que o São Paulo em Copa do Brasil é difícil. Se não é 51-49 pro Corinthians, mas ainda dá pra passar. Lógico também, é o São Paulo, não é um time de interior pequeno aqui que vai pegar o Corinthians, né? É o São Paulo, é o rival, então dá pra passar, mas vai ser embaçadíssimo. Ainda mais se jogar o que jogou nesse jogo aí na parte ofensiva, cara. É que tem que acreditar no Dorival, que o Dorival vai fazer, principalmente no explorar as brechas, né? Porque a gente viu que o América, só que o América tem jogador de velocidade, né, pra explorar as brechas que o São Paulo não tem. Esse que é o negócio. A gente não tem essas brechas aí. Esses caras que o América tinha um Pedrinho, o Everaldo, os caras que explorava no contra-ataque, a gente só tem o David, que provavelmente não vai ser titular, né? Então, mas confiar no Dorival e ver o que vai acontecer, mas acho que favorito, pintar o São Paulo como favorito é impossível. É terceiro ou quarto pra ganhar, e nesse jogo pra mim é 50-50. E do outro lado, pra mim, os dois favoritos claros. O Flamengo, melhor elenco, tudo. Sampaoli e o Grêmio, tradição zaça na Copa do Brasil. O Corinthians também tem, menos que os dois, mas tem. Mas o Flamengo, o Grêmio, o time mais copeiro que tem. Em ponto corrido não ganha. Acho que o brasileiro é quanto tempo? E nas Copas Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Minas, ganhava toda hora, né? O Grêmio é extremamente copeiro. Então, do outro lado, pra mim, ficam os favoritos. Desse lado, os azarões, né? Mas, rapaz, já vai começar o sofrimento, já começa de agora. O jogo é lá pro dia 2, acho que é a primeira semana de agosto, né? Segunda semana de agosto, se não me engano. Dia 2 ou dia 9, um bagulho assim. Ou dia 2 e 9 ou mais pra frente, 9 e a outra da frente. Acho que é isso, se eu não me engano. Que eu sei que tá tendo a treta do Flamengo, né? Porque tem jogo na Libertadores e pode ser que coincida com a Copa do Brasil, que pode mudar. Vamos ver o que vai acontecer, rapaziada. Bom, quem ficou um abraço. Esqueceu o like, deixa agora. Falou.